Na aula de hoje, nós trataremos do tema falhas por fadiga. Começaremos com uma breve introdução e falaremos também dos métodos da vida sob fadiga. Bem, como nós já estudamos, as cargas estáticas elas são aplicadas lentamente e permanecem essencialmente constantes no tempo. Então, como nós já vimos pelo diagrama tensão-deformação, a maioria dos ensaios, essa carga é aplicada gradualmente para dar tempo suficiente para a deformação desenvolver. Então, isso ocorre em condições estáticas. Porém, geralmente nós temos tensões que variam com o tempo. Então, isso é o que nós chamamos de carregamento dinâmico. E o carregamento dinâmico, nós vimos também, quando isso ocorre, já não tem mais distinção entre comportamento de material dúctil e frágil. Então, os materiais que são dúcteis falham de maneira frágil. Então, devido a essas diferenças nos mecanismos de falha, sobre carregamento estático e dinâmico, a gente tem que estudar eles de forma separada. Então, por exemplo, um eixo rotante ou girante sujeito à ação de cargas de flexão, ele passa por tração e compressão a cada revolução do eixo. Então, em cargas dinâmicas, a gente tem tensões variáveis, ou seja, tensões repetidas, alternantes ou flutuantes. Os elementos de máquinas, eles costumam falhar sob a ação de tensões repetidas ou tensões flutuantes. E nesse tipo de falha, as tensões reais máximas se mostram bem abaixo da resistência máxima do material e, frequentemente, abaixo também da resistência ao escoamento. O que isso quer dizer? Que o material, o elemento de máquina, ele vai falhar antes de atingir a resistência ao escoamento. A característica mais distinguível dessas falhas de carregamento dinâmico é que as tensões foram repetidas um número muito grande de vezes, até que chegue ao momento da perda da função do elemento, até que o elemento falhe. E essa falha, por carregamento dinâmico, ou falha por fadiga, não dá aviso de que o material vai falhar. Portanto, ela é muito perigosa. Quando a gente compara peças de máquinas que falham estaticamente, de modo geral, elas desenvolvem uma deflexão muito grande, porque a tensão excedeu a resistência ao escoamento, e a peça é trocada antes que a fratura realmente ocorra. Uma falha por fadiga tem aparência similar a uma fratura frágil, uma vez que as superfícies de fratura são planas e perpendiculares ao eixo de tensão, e não tem presença de estricção. Então, as características de fratura de fadiga são bem diferentes de uma fratura frágil estática, surgindo de 3 estágios de desenvolvimento. As trincas se desenvolvem em 3 estágios. E a gente tem 3 condições que podem acelerar o início de uma trinca, que são tensões residuais de tração, temperaturas elevadas, ciclagem térmica, meios corrosivos e ciclagem de alta frequência. A formação da trinca de fadiga ela é controlada primeiramente pelas tensões localizadas e pela estrutura do material dessa trinca. Após a formação da trinca, outros fatores como o meio ambiente, a temperatura e a frequência podem exercer influência para o aumento da trinca. Aqui nós temos um exemplo de uma barra forjada e aqui nós temos a origem da trinca na borda esquerda. Então, tá aqui. O início da trinca ocorre na linha de rebarbas do forjamento. Então, por aqui. A trinca ela vai progredindo até a fratura. Então, ela progride ao redor do furo até a fratura. Então, vejam que essa trinca, ela inicia e ela vai progredindo. Se vocês observarem, parecem círculos. Eles chamam esses círculos de ondas de praia, se não estou enganada, uma coisa do tipo. Isso aqui representa o quê? A ciclagem, É o número de cargas, número de vezes que essa carga foi aplicada. Então, até que ocorra a falha. Então, essas trincas vão crescendo, vão aumentando, até que ocorra a falha. Aqui na figura da esquerda, nós temos um pino de aço, onde os cantos vivos aqui é um orifício de graxa, e todo entalhe que a gente tem em uma peça é um ponto concentrador de tensão. Nós veremos mais à frente no tema de fadiga. E todo concentrador de tensão vai favorecer o início de trincas. Então, nesses pontos é que foram iniciadas as trincas. Então, levou também o material à falha. Aqui nós temos o exemplo de uma barra de pistão. Então, aqui nós temos essa barra de pistão, que é uma barra de liga de aço de um martelo de forja. Então, esse martelo ele fica subindo e descendo, subindo e descendo. Então, essa barra
ela está sujeita à tração pura. Com isso, com esse movimento, né, sobe e desce, que causou fadiga nesse elemento, nessa barra aqui de pistão. Aqui, como a gente não tinha concentração de tensão superficial, a trinca ela pode ter tido início em qualquer lugar da seção transversal. Porém, a gente observa aqui na figura ao lado que a trinca teve início logo abaixo do centro da peça. Se a gente considerar que o centro está logo aqui acima, a trinca teve início aqui nesse pontinho. Então, foi crescendo, então essa parte mais clara é tudo trinca. Se vocês observarem, a falha ocorreu quando chegou nesse ponto aqui, que divide essa parte mais clara da parte mais escura. Vamos ver agora os métodos que existem para avaliar a vida sob fadiga. Nós temos alguns métodos que tentam predizer a vida da peça ou do elemento de máquina em número de ciclos, até que ocorra a falha por fadiga. Então, são 3 métodos fundamentais da vida sob fadiga utilizados em projetos e análises. Então, nós temos o método da vida sob tensão. Esse método ele é baseado apenas em níveis de tensão. Ele é o procedimento menos acurado, principalmente para aplicações de baixa ciclagem. Baixa ciclagem é quando a gente tem ciclos que variam de 1 a 1000 ciclos. Porém, ele é o mais tradicional, uma vez que ele é o mais simples de implementar para uma gama larga de aplicações de projeto. E também ele possui muitos dados de suporte e representa de forma adequada aplicações de alta ciclagem, ou seja, ciclos acima de 1000 ciclos. O método da vida sob deformação envolve uma análise mais detalhada da deformação plástica em regiões localizadas em que as tensões e deformações são consideradas para estimativas de vida. Esse é um método bom para aplicações que envolvem fadiga de baixo ciclo. Então, ao aplicar esse método, várias considerações e idealizações têm que ser feitas. E então ele gera algumas incertezas nos resultados, então é um método mais complicado de ser utilizado. E o método da mecânica de fratura linear elástica, ele considera que uma trinca já existe e ela foi detectada. Então, ele é empregado para predizer o crescimento da trinca em relação à intensidade de tensão. Nós vamos estudar, então, o método tensão-vida. Como que funciona esse método? Então, sob a ação de carga de fadiga, corpos de prova são sujeitos a forças repetidas ou variáveis de magnitudes especificadas, e os ciclos de tensão são contados até a falha do corpo de prova. O dispositivo de ensaio, a gente utiliza um corpo de prova que é sujeito a flexão pura por meio de pesos. Então, faz-se um número grande de testes, iniciando com uma tensão inferior à resistência máxima do material, então logo abaixo da resistência máxima do material, e a gente vai diminuindo essa tensão a cada teste, até que ocorra a falha do material. Aqui nós temos a máquina de viga rotativa, que é utilizada para o ensaio, e o corpo de prova padrão, que é utilizado no ensaio. Então, a análise e o ensaio de fadiga demandam que o analista use as seguintes informações: a geometria aqui do corpo de prova, o carregamento que está sendo aplicado e as propriedades do material. Com estas informações e a metodologia adequada, ele vai obter a vida do componente. Um dado fundamental para essa avaliação é a propriedade do material, que vai ser obtida a partir de ensaios. Então, há 3 propriedades do material que são principais, sendo eles a vida, em função da tensão nominal, a vida em função da deformação local e a relação tensão-deformação cíclica. Então, tem-se em mente que os carregamentos, logo, as tensões, são cíclicos ou alternados. Assim, N é o número de ciclos de carregamento que se aplica até que haja falha do componente. Então, a vida do componente é dada em número de ciclos de carga, e a falha será caracterizada pela perda de sua função. O ensaio típico para a gente determinar essa propriedade de fadiga do material é o ensaio de flexão rotativa, aqui representado, onde a gente espera que a aplicação de carga seja similar a um eixo rotativo carregado. Então, toda a superfície do corpo de prova estará sujeita a tração e compressão. Então, como o eixo vai estar girando, ora ele vai estar em tração, ora ele vai estar em compressão, a cada ciclo. A propriedade do material de vida em função da deformação local é dada por uma curva chamada εN, onde ε é maiúsculo, e N é o número de ciclos de carga até a falha. Nesse tipo de ensaio, a falha é dada pelo início da trinca, e um ensaio feito para corpos de prova também padronizados. Os corpos de prova utilizados nesse ensaio são de alta qualidade, com superfície tratada para evitar tensões residuais que podem causar início de trincas ou aumento de trincas, e deve ser polido. Então, esse ensaio é realizado e as propriedades são levantadas de acordo com normas. Aqui nós temos um gráfico
tensão-vida para um material típico, que é o aço, e nós podemos observar que o início do ensaio foi realizado na resistência máxima do material, SUT, e nós temos aqui caracterizado um ponto de inflexão, a baixa ciclagem, que ocorre até 1000 ciclos, e nós temos alto ciclo a partir de 10 a terceira. O que é essa inflexão? Além desse joelho, que a gente chama aqui desse joelho, não vai ocorrer mais falha, não importa quão grande seja o número de ciclos. Eu posso aumentar aqui quanto for o número de ciclos que não vai mais ocorrer falha. Então, esse ponto aqui, onde ocorre essa inflexão, ela é chamada de limite de resistência à fadiga, que a gente vai chamar de SE. Nós veremos com mais detalhes esses pontos. Aqui nós podemos ver, então, que onde começa essa inflexão, nós temos vida finita desse material. Após esse ponto, nós temos vida infinita, ou seja, não importa o quanto eu aumente esse número de ciclos, a minha peça não vai falhar. Então, eu tenho vida infinita ou vida finita, dependendo da tensão que aqui esse material vai estar sujeito e ao número de ciclos. Isso é para os aços. Então, a fronteira entre vida finita e vida infinita não pode ser claramente definida aqui, como nós estamos observando. Mas ela se situa próximo aqui entre 10 a sexta e 10 a 7 ciclos para os aços. Cada material tem a sua curva. Para ensaiar um material, a gente demora de 12 horas para a vida de 10 a sexta ciclos e pode chegar até 40 dias para 10 a oitava aqui o número de ciclos. Então, depende do número de ciclos que a gente está realizando, porque isso aqui a gente consideraria a vida infinita do material. Então, conforme a gente vai aumentando, o ensaio vai demorar mais. Porém, lembre-se que essa curva aqui é para os aços. Nós estudaremos cada um desses pontos aqui do gráfico, como que a gente determina SE, que é o limite de resistência à fadiga, tem a resistência à fadiga, que é o SF, que está aqui. Então, nós temos a resistência à fadiga para cada número de ciclos. Então, nós estudaremos na próxima aula esses termos. Finalizamos, então, a primeira parte. Bons estudos e até a próxima aula.